Eu vou dando a Aê. nota pro Hugo, quanto você acha aí? Pro Hugo, O vai, 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 Hugo, vai dando nota pro Hugo. o Hugo, por todo esse pacote do jogo, né? Pacote inteiro do jogo, né? Que foi altos e baixos o jogo inteiro, né? Quer dizer, teve momentos de boa defesa no jogo também, né? Teve um chute, se não me engano, do Jair, que ele pegou no tempo mesmo normal, ali nos 90 minutos, que foi uma boa defesa. Então, quer dizer, teve falha, boa Uhum. defesa, nos pênaltis ele pegou. Os primeiros da primeira sequência, ele acertou o canto em todos e não conseguiu pegar nenhum, né? Não É, teve presença, digamos assim, para pegar os pênaltis, embora tenham sido até bem cobrados. Enfim, no meio desse pacotão todo, eu vou dar nota 5 para ele. No meio desse pacote. Porque ele fez coisa boa, coisa ruim, pegou pênalti. O Flamengo poderia ter sido. Ele poderia ter saído de herói se os companheiros tivessem batido bem os match points, digamos assim, que perderam. Então, no final, vou dar nota 5, mas com a ressalva de que o Flamengo realmente tem que ir no mercado atrás do goleiro. olha aqui, eu estou tentando ler esse superchat aqui do Aramiliso Luso. Boa noite. Com todo respeito ao senhor Paulo Souza, não durará até maio. Quando precisamos de treinador? Não. Ô, Aramiliso, discordo de você. Você está sendo radical. Não é para começar com essa onda agora, não. Hugo, eu vou É dizer o porque a gente seguinte vai do ficar Hugo. Eu nesse vou dar uma ciclo, nota. né? A gente vai ficar nesse. Rapidinho, É, Renato. Rapidinho. é, Senão a gente vai ficar nesse ciclo a vida toda, né? O Domi não serve, o Ceni não serve, o Renato não serve, o Paulo não serve. Vai ser o quê? Até o Jorge Jesus voltar, se ele não quiser voltar. Né? Então acho que o é, Paulo Souza tá no prazo. Vamos dar um prazo para ele. muito cedo. O Hugo eu vou dar menos do que você, pelo seguinte, eu até reconheço que ele fez uma bela defesa num chute cruzado, que ele espalma para a córnea, mas ele rebateu duas bolas para dentro da área. O goleiro não pode rebater duas bolas para dentro da área. E ele teve o match point nos pés dele e perdeu. Entendeu? E mais do que isso, eu acho que ele conseguiu falhar num gol. Na primeira série de cobranças, tem uma bola que é batida em cima dele e ele deixa a bola passar por debaixo do corpo dele. Entendeu? Foi. Aí aquela bola era defensável no pênalti. Então eu acho que o balanço final dele é bem negativo, eu vou dar nota 4 para ele. Fabrício Bruno, vou dar eu a nota, começando e depois te passo. Fabrício Bruno, eu achei até que ele estava indo bem. Agora, no lance do gol, quando ele teve que abafar o Hulk, ele não conseguiu fazer o que o Davi Luiz fez no jogo todo, né? E o Hulk empatou. O Hulk não fez quase mais nada no jogo, a não ser aquele gol. E bateu também nas nuvens também o pênalti, que era match point também. Então vai levar um 3. Eu achei que ele, assim, dentro do jogo, assim, marcar o Hulk não é fácil, né? É um dos principais atacantes do Mas futebol quem brasileiro, marcou o foi o Hulk grande foi o Davi destaque. Luiz, né? Mas quem Exatamente. marcou o Hulk Mas, foi o Davi assim, mas o Luiz. Não, eu sei, mas o Davi Luiz tem nível para isso, né? O Fabrício Bruno não tem, não é do mesmo nível para bater assim. Então, mas falhou, né? Falhou no lance do gol. Teve alguns acertos de passe, umas boas coberturas do Rodinei. Eu vou dar nota 5 para ele. E o pênalti, assim, caiu para ele, né? Porque ele não estava na lista, né? Vai alternando, alternando. Deu para ver que ele não tinha condição de bater aquele pênalti ali, mas vai ficando para quem vai seguindo, né? Vai ficando para quem não é especialista. Ele acabou fazendo aquela bobagem lá. Mas no pacote geral, vou dar nota 5. Davi Luiz, dá você primeiro. O Davi Luiz foi bem, né? Nesse duelo aí com o Hulk, ele levou vantagem na maior parte dos duelos, ou em quase todos, né? Mas teve um ou outro que ele tentava dominar uma jogada que estava cercado de jogadores do Atlético, queria sair jogando e tal, e perdia a bola. Mas assim, para quem não vinha jogando, né? E você vê claramente no final do jogo ele morto. Mas é diferente, né? Em termos de posicionamento, inteligência, liderança e tal. Então a atuação dele foi boa, vou dar nota 7. Acompanho o teu set. Também gostei do Davi Luiz. Acho que ele teve muito mais acertos do que erros. Morreu no final, estava claramente morto. Mas aí a diferença você vê do jogador de uma categoria. Na hora do pênalti, foi lá e meteu lá em cima, do outro lado do goleiro, sem o menor susto. Então, eu concordo contigo, também vou dar nota 7. Depois do Davi Luiz, nós vamos para o Felipe Luiz. Felipe Luiz, que eu concordo contigo, jogou muito bem. Achei que o Felipe Luiz fez uma ótima partida. E acho até que
apesar da história, da saída de Treira, eu acho que o Flamengo precisaria que ele fosse mais vezes ao ataque, como ele foi e deu o passe perfeito para o Arrascaeta na jogada do primeiro gol. Achei muito boa a atuação do Felipe Luiz. Vou dar nota 7,5 para ele. Acompanho o teu 7,5, já falei, né, da nota do Felipe Luiz, da atuação do Felipe Luiz. Vamos em frente. Depois do Felipe Luiz, então, caímos. Bom, Léo Pereira entrou no lugar dele, não jogou praticamente nada e bateu bem o pênalti. Bateu bem. Eu gelei quando vi o Léo Pereira, mas ele bateu o pênalti. Vou dar a nota 6 pro Léo Pereira, vai. Acompanho, vamos de 6 mesmo. Então, 6 pro Léo Pereira. Arão. Não, Rodinei, né? Arão. Rodinei, exatamente. Rodinei. O que você achou do Rodinei? O Rodinei não fez muito ofensivamente, né? Até no primeiro tempo até fez, mas depois o Atlético meio que ajustou a marcação ali e começou a atacar muito o lado dele, ele foi ficando sozinho. Então esse é um problema. Você coloca o Rodinei porque ele é bom de ala, jogando de ala, é forte ofensivamente. Mas aí, na prática, ele é o lateral e que quase não desce porque não tem o apoio ali, um parceiro para fazer a dupla com ele ali pela direita, e ele tem que mais ficar lá atrás defendendo, e ele defende mal. Então, assim, a presença dele no campo ficou contraproducente para o time, né? Ele não teve nada que o comprometesse, tirando o lance do gol, mas é uma falha de posicionamento dele que já acontece há muito tempo. Quem escala ele tem que saber que ele comete esse tipo de erro, se posiciona mal na linha de 4. E ofensivamente ele não produziu quase nada, né? Então vou dar nota 4. Eu vou dar 5 pelo primeiro tempo. Achei ele muito bem no primeiro tempo. Mas no segundo, aquela encolhida de pescoço lá, Toulouse-Lautrec, realmente não engoli, não. Nota 5 para ele. Arão agora. Mateuzinho, não? Sim, Mateuzinho entrou no lugar do Rodinei. Boa. Diz aí. Entrou bem, né? O Mateuzinho entrou bem ali com produção. Bateu mal o pênalti, né? Mas entrou bem ali, compôs melhor e ele assim, tem que trabalhar ele para ele ser o titular. Para fazer essa função lateral, meio ala, até por questão de saúde, juventude, né? É ele que tem que ser. Agora, tem que trabalhar para ele evoluir, né? Então, a situação dele foi uma média ali, vou dar nota 5,5 para ele. Não, 5 porque perdeu o pênalti. Eu vou dar 4,5 por causa do pênalti perdido. Ele teve o título nos pés e perdeu. Mas concordo com você. Eu acho que o normal, isso é outra coisa. O Paulo Souza está encantado com o vigor físico do Rodinei. Mas o Mateuzinho é mais jogador do que o Rodinei. Então eu espero que, em curto espaço de tempo, o Mateuzinho se torne o titular. Mas aquela perda do pênalti eu não engoli. 4,5 para ele. Ô André, vai puxando você aí os jogadores, porque eu tive um problema com o meu laptop aqui. Arão, né? Estou tendo que reiniciar ele. Arão. Arão teve altos e baixos o jogo todo. Sou eu ou você, desculpa? É verdade. Não, pode ser você. Também acho que teve altos e baixos o tempo todo. O Arão teve altos e baixos, e o mais baixo no pênalti, né? E ele não sabe bater pênalti, né? O Flamengo foi eliminado, ele faz o gol contra o Racing e depois perde a cobrança do pênalti decisivo, né? Ele não sabe bater pênalti. É verdade. Mas assim, ele jogou bem na proteção ali da defesa, teve que cobrir alguns buracos também, né? Ele não tem a mesma saúde do João Gomes, mas ele tem uma inteligência de posicionamento quando ele está atento ao jogo. Então ele alternou, teve altos e baixos no jogo, na média eu vou ficar com 5 de novo. Eu topo teu 5. Acho teu 5 uma boa nota também. Te acompanho. Aí, depois do Arão, o Arão... Arrascaeta. João Gomes, não? Na escalação aqui está Arrascaeta. Não, Gomes. É porque o Gomes está antes do Arão. Gomes, ok. Eu achei o Gomes muito bem. Para mim, o Gomes foi um dos melhores jogadores da partida. Partidaço do João Gomes. Foi. Acho que vai ganhar essa... Para mim, já ganhou a vaga titular. Para mim, hoje em dia, ele é um dos volantes titulares. Se vai ser com o Arão, se vai ser com o Thiago Maia, ou se vai ser até com o André, se o Paulo Souza quiser, é questão do técnico. Mas ele não pode sair do time. Partidaço do João Gomes. Eu vou dar nota 7,5 para ele.
Eu vou dar 8. Gostei muito da atuação dele e com esse mérito de cobrir alguns espaços, né? Mas deixando essa ressalva, tem que passar a bola para frente de primeira com mais frequência. O jogador de meio campo tem que dar esse dinamismo, ainda mais nesse esquema aí do Paulo Souza. E acho que ele também tem que recuperar uma coisa que ele tinha logo que ele entrou no time profissional, que era de vontade em gol. Ele estava muito bem. Ele hoje teve uma bola, quando já estava Ah, 2-2, verdade. que ele podia ter batido em gol, passe até do Diego, e ele preferiu procurar o Gabigol dentro da área, e aí Foi. o passe foi interrompido. Então, mas eu gostei muito dele. Eu acho que ele é titular a partir de agora, sem dúvida nenhuma. Já damos a nota, então. Vamos então para o Arrascaeta. O Arrascaeta foi bem, né? Foi muito bem, né? É jogador que desequilibra, né? Cansou no segundo tempo, mas ele. E o segundo gol, é ele que começa o contra-ataque. Ele é que clareia tudo, dando a bola para o Lázaro correr, para o Lázaro servir o Bruno Henrique, né? Achei ali até mais falha do Godin do que mérito do Lázaro no passe, porque o Godin, a bola foi na direção das pernas do Godin e ele deixa O ela Godin se passar. atrapalha. O Godin se atrapalha. O É, Godin se atrapalha todo. é. Mas o Mas, passe que mas clareia o tudo é Arrascaeta do Arrascaeta, né? é do Arrascaeta. É do Arrascaeta. Não, o Arrascaeta, E a nesse momento jogada da partida, ele do. estava tomando conta. Estava tomando conta no É, meio-campo. enfim, nota, Mas nota então, 8,5 também. eu vou dar nota 8 para ele. Achei que ele fez um partidaço, mas cansou no final, claro. Mas insisto, eu não o tiraria mesmo cansado. É um jogador que, Não. num lance, resolve tudo e seria um batedor de pênalti excelente. Então, nota 8 para o Arrascaeta. Quem entrou no lugar do Arrascaeta foi o Vitinho, não foi? Foi o Vitinho. Foi o Foi. Vitinho. O que você achou do Vitinho? Ah, ele tentou, né? Tentou colaborar ali, encostando no Gabigol no final, fazendo. Na verdade, virou um 4-2-3-1, né? Então ficou o Lázaro na direita, o Diego no meio e o Vitinho pela esquerda, né? E ele tentou chute, jogadas individuais e tal, não desequilibrou, não fez diferença, mas compôs ali numa reta final de jogo, colaborou na marcação, tentou criar alguma coisa. Mas perdeu o pênalti decisivo, né? Marcou o seu na sequência, mas ali eu acho que faltou realmente força mental. Acho que aquela coisa, né? O cara bate o pênalti, me livrei, né? Batia, tudo bem. Aí não, você vai ter que bater mais um agora e agora não pode perder de jeito nenhum, porque lá atrás, se não me engano, na sequência ele foi um dos primeiros, né? E de repente volta para É, ter que bater um decisivo, aí é muito para a cabecinha do Vitinho, né? Enfim, nota 5. eu vou dar nota 3, porque, embora eu concorde com toda a tua análise, ele foi o cara o último a jogar o título fora. Né? Os outros que perderam depois de jogadores do Atlético tinham perdido. Ele não, ele era o que não podia perder e perdeu. Então vai levar um 3 por causa disso. Depois do Vitinho e do Arama, Everton Ribeiro. Everton Ribeiro é aquilo, né? Procurou colaborar ali pelo lado esquerdo como pode, fez uma jogada ou outra boa, teve algum entendimento ali com o Everton Ribeiro, com o Rascaeta, com o Bruno Henrique, quem caía por ali, né? Mas, assim, não parece ser a dele fazer aquilo ali, né? Ele muitos anos jogando, fazendo esse meia pelo lado direito, agora tem que inverter o lado e ter que guardar mais o setor, porque o Felipe Luiz fica um pouquinho mais para dentro, então ele tem que voltar, né, fazer meio que de uma linha de fundo a outra. Ele também não tem nem mais idade, saúde para isso, né? Então o Flamengo realmente precisaria de um jogador com mais intensidade, com mais força ali. Pode ser o Lázaro, pode ser o Ramon, ou ter que ir no mercado atrás de um jogador específico para fazer isso. E o Everton Ribeiro procurou fazer o que dava, né? Não dá para dizer que ele comprometeu, até colaborou dentro do possível. Vou dar 5,5 para ele. Eu vou dar nota 5 para ele, porque eu acho que ele não cheirou nem fedeu. Ele ficou lá, ele está torto ali, ele está torto. Ele tenta ajudar, tá? Mas ele, por exemplo, como canhoto, ele poderia ter tentado ir mais à linha de fundo, né? Ele foi à linha de fundo acho que uma vez ou duas. Tudo bem, ele não é um jogador veloz, mas numa troca de passe ele pode chegar na linha de fundo, né? E ele não chega. E até onde eu sei, o Paulo Souza quer que os alas deem não somente amplitude, mas profundidade, ou seja, quer que eles vão na linha de fundo. E o Everton
não me parece muito disposto a isso. Lázaro, que entrou no lugar dele, eu vou começar. Eu acho que o Lázaro, eu até critiquei a substituição na hora que ele entrou, botei até no meu Twitter, digo, olha, acho o Lázaro um ótimo, um garoto potencialmente muito interessante, fez uma boa partida, a última vez jogou como titular do Flamengo, mas num jogão desse, pô, pelo amor de Deus, tomara que ele queime a minha língua. E na primeira jogada ele já queimou, porque ele foi lá e deu um passe na medida para o Bruno Henrique desempatar o jogo. Depois, no final do jogo, ele teve uma bola cruzada que o Arana acabou entrando e cortando, mas eu acho que ele vacilou com aquela bola. Ele estava na frente do Arana. A disposição que o Arana teve para entrar para cortar, Lázaro, tinha que ter tido para entrar e concluir. E se Lázaro, tivesse tido essa disposição, o Arana não chegava. A bola já estava no fundo da rede. Mas é um garoto promissor. Nota 6 para ele. Vou acompanhar o teu 6 aí e concordo perfeitamente com a análise, né? Bateu bem o pênalti dele, né? Mas 6 está de bom tamanho. É verdade. Tá. Aí, Bruno Henrique. Bruno Henrique decisivo mais uma vez, né? Meio fora de forma, né? Primeiro jogo que ele começa na temporada, né? Logo um jogo grande e tal. Mas no pacotão ele correspondeu, né? Correspondeu enquanto deu, né? Aí quando saiu, a substituição foi infeliz e aí comprometeu o desempenho do time. O time praticamente ficou sem contra-ataque. O contra-ataque era com ele, né? Cabeçada para a defesa do goleiro no primeiro gol e depois fazendo o segundo gol. Um jogador histórico, né? Nota 8. Eu vou dar 8,5. Pela participação direta nos 2 gols, né? Na cabeçada que dá o rebote que o Gabigol faz e no segundo gol. Eu acho um jogadoraço. Se entrar em forma, Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta em forma, o Flamengo, independentemente de esquema, ainda é um timaço. É um time bastante difícil a ser batido. Depois do Bruno Henrique, aí o Diego entra no lugar dele. Deixa o Diego para você inteirinho. Nota 2, né? Nota 2. Ele não acrescenta nada. Se movimenta ali, nada. Não dá um passe de primeira, roda, não cria nada. É inexplicável a presença dele em campo num jogo desse. Entrar lá no segundo tempo, um jogo contra um pequeno no estadual, até um clássico mesmo, você vai entender dependendo do contexto, mas num jogo desse, para compor no lugar do Bruno Henrique, o time sem uma outra opção de velocidade, não deu para entender. Eu acompanho o teu 2. Eu dei a nota 2. O único lance razoável dele é o passe para o João Gomes, que a gente até comentou que o João Gomes poderia ter batido em gol, mas preferiu passar por. Foi um bom passe, mas um único. Mas o time perdeu completamente o poder de contra-atacar. A troca foi tão esdrúxula que o time, recuou totalmente. Tem aqui um superchat do Luciano Cândido dizendo o seguinte: Flamengo perdeu a oportunidade de matar o jogo em grande domínio e empate no primeiro tempo, em 3 oportunidades. Não sei se mataria o jogo, Luciano, mas que poderia ter saído ganhando o primeiro tempo, não teria sido absurdo nenhum. Eu concordo contigo. 2 chances claras do Gabigol e aquela cabeçada do Fabrício Bruno, que passou perto da trave, né? E aí, Gabriel, vou dar eu a nota inicial. Eu acho que o Gabriel é o seguinte, cara, ele é um baita no atacante, ele fez um gol importante, né? O gol de empate, mas, cara, um jogador da categoria dele não pode desperdiçar, não pode ter 3 chances no jogo e desperdiçar 2. Porque faz falta no final. Essa que é a verdade, entendeu? Então, eu não sei exatamente. Tem uma coisa do Gabigol que eu não me conformo, que eu acho que o Paulo Souza tinha que trabalhar e trabalhar muito. Ele tem que bater de perna direita também, gente. Um jogador da categoria dele não pode ter a perna direita cega. Toda vez que a bola sobra para a direita, ele tem que se acertar todo para bater de esquerda. Não pode, tem determinadas jogadas que no que ele se acerta, a zaga chega. Um jogador da categoria dele tem que aperfeiçoar também o chute de perna direita. Vou dar nota 7 só pelo gol. Eu vou dar 6 e vou dar 7 também. Eu vou te acompanhar no 7. Realmente é essa ressalva que fica e por isso que ele tem que aparecer, e eu insisto nisso, né? Tem que se apresentar mais vezes pelo lado esquerdo. Ele tem que melhorar isso, e isso o Renato Gaúcho já conversava com ele, que tinha que finalizar de direito, fazer gol de cabeça. Ele faz um gol até de cabeça no ABC, vai lá comemorar com o Renato Gaúcho e tal. Isso mesmo. Exato. Então,
isso aí não tem nem o que discutir, né? Independentemente do trabalho ruim do Renato, mas essas questões de fundamento de atacante, óbvio que ele domina. E o Gabigol tem que melhorar isso. Tem que ser mais efetivo. Tem que ser mais efetivo. Ele é um cara decisivo, né? A gente não tem o que falar, um jogador histórico. O Flamengo tem 7 gols em finais de Libertadores, 4 do Zico, 3 dele, né? Isso aí encerra qualquer discussão sobre a relevância do Gabigol. Mas é um cara que pode ser mais efetivo e transformar o domínio. Um superchat aí, esse último que apareceu, é exatamente isso, né? Quer dizer, no período de domínio, o Flamengo não consegue fazer o gol que facilitaria, né? Poderia facilitar o jogo, criar a situação para fazer mais gols e tal. E um primeiro tempo de superioridade do Flamengo termina 1-0 Atlético e isso complica a sequência do jogo, mesmo o Flamengo virando no segundo tempo. É isso mesmo, concordo contigo. Meu amigo Fernando Luiz Versiani, que não perde uma das nossas lives aqui, observa bem que o gol de hoje foi de direita, no rebote do goleiro. Mas ali na verdade, é aquela coisa de empurrar para dentro do gol, né? Não é um chute. É mais no reflexo, forte, né? Ali ele empurrou para dentro do gol no reflexo. Mas ele tem que sim melhorar a direita. Bom, já estamos com quase uma hora de live, vamos encerrar rapidinho. Paulo Souza, André, fala do Paulo Souza e dá a nota aí, por favor. Olha, não é para... Travei? Não, né? Olha, não é para essa sangria desatada, não é para essa tragédia que estão criando, já pedindo cabeça de treinador. Vão pedir cabeça de treinador, mas quantos? Vai ficar a vida toda pedindo cabeça de treinador? Deixa o cara trabalhar um pouco, pô. O time mostrou coisas boas. Não ganhou, não serve, é o Jorge Jesus. Jorge Jesus pode não voltar, gente, pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de paciência aí com o Paulo Souza, que senão vai ser essa máquina de moer aí eternamente. Né? Mas ele não foi bem no jogo, né? A substituição do Diego é realmente o pior momento dele no jogo, a entrada do Diego no lugar do Bruno Henrique. Mas pode ser que ele aprenda, né, na sequência e evite esse tipo de coisa e crie outras soluções. Então vai ficar com 4 hoje, mas não é para ficar já pedindo a cabeça do cara, não, pelo amor de Deus, gente. Cada um pensa o que quiser, né? Vivemos numa democracia, mas é só um toque aí. Vamos parar de moer treinador no Flamengo. Eu vou até ser um pouco mais generoso que você. Eu vou dar uma nota 5, porque eu achei o time muito bem armado no primeiro tempo. Eu gostei muito do primeiro tempo do Flamengo. Agora, os outros 5 pontos ele perdeu ao colocar o Diego em campo. Ali, para mim, ele realmente não só me decepcionou, como me preocupou. O que virá pela frente e com essa relação Diego e Paulo Souza. Isso é... Qual?